De hoje é bem na verdade que é uma reflexão. E a reflexão ela deve ser analisada, pensada, para que você possa extrair o que há de melhor na reflexão. Conta-se que na Califórnia, nos Estados Unidos da América, um moço, um executivo que ia para a empresa todos os dias em uma minivan, e não só ele, mas vários colaboradores da empresa, ia também todos os dias pela manhã, mas o que chamava a atenção era que uma funcionária, uma das cozinheiras daquela empresa, ela sentava sempre, todos os dias de trabalho, ela sentava nessa minivan no último banco, e ela sentava e tirava da sua bolsa um pacotinho de sementes. E durante o percurso, que era quase de 40 quilômetros, ela ia jogando sementes. Jogando semente, jogando semente. As pessoas conversavam sobre a empresa, sobre o trabalho, outros ainda dormindo, outros ainda falando sobre assuntos para apresentar, gráficos e uma série de situações. Mas essa senhora ficava caladinha, quietinha no seu lugar, jogando semente pela janela daquele micro-ônibus ali, aquela microvan, e toda viagem ela fazia isso, na ida e também fazia na vinda. Um belo dia, um consultor da Rússia vem para fazer uma consultoria naquela empresa, foi contratado para tal. Ele entra no ônibus, e um dia ele vai e observa essa senhora jogando as suas sementes. No outro dia, ela faz a mesma coisa. Durante uma semana, ela tem aquele comportamento. Na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana. E aquilo chamava a atenção daquele magnata. E ele ficava pensando, por que é que as pessoas conversam, compartilham assunto, outras ainda tiram mais um pouquinho de sono até chegar na empresa. E essa senhora, em pleno lugar deserto, porque a região era deserta, era asfalto, mas era um deserto muito grande. E essa senhora jogando semente. Semente de quê? Pra quê? Isso chamou a atenção daquele magnata. E aí, quase um mês depois, ele sentou numa fileira mais atrás, na outra semana, mais atrás, até que ele pudesse chegar pertinho da senhora. E quase 2 meses depois, aquele senhor fica quase que lado a lado com aquela senhora. Ela não fala nada, ela não tem nenhum tipo de reação, a que não seja, todos os dias, chegar no ônibus, pegar o seu pacotinho dentro da sua bolsa, tirar as suas sementes e jogar pela janela. O homem não aguentou. Quase 3 meses depois, ele pergunta para aquela mulher, senhora, eu sou da Rússia e eu estou perplexo, confuso. Já tem quase 3 meses que eu estou aqui fazendo auditoria nessa empresa e todos os dias, com exceção dos sábados e domingo, nós estamos vindo para a empresa e aqui é um sol escaldante, um deserto cabuloso, asfalto. E eu percebo que a senhora não fala nada, eu percebo que a senhora não conversa, não comenta, mas senta no seu lugar calada e começa a jogar como se fosse, eu acho que é semente, e eu não entendo. Por que isso? A senhora dá a primeira resposta para ele e diz, as palavras só devem ser pronunciadas quando essas palavras são construtivas, ou quando essas palavras vão agregar algum valor a alguma pessoa. Caso contrário, você deve reter as suas palavras. O moço ficou apaixonado, ele ficou fã daquela senhora, e eles foram para a empresa, ele não quis perguntar mais, e ele via aquela senhora trabalhando lá na cozinha, ele ficava sondando, e viu a sua alegria, a sua empolgação, e disse, essa mulher é diferente, essa senhora, ela é muito diferente. Na semana posterior, ele então chega de novo, já não suportando a curiosidade, e ele pergunta então para ela, senhora, me desculpe, mas na semana que vem eu vou embora, mas eu preciso muito fazer essa pergunta. E ele pergunta para aquela senhora, por que a senhora joga sementes sobre o asfalto de um deserto
escaldante. A senhora olha para ele, sorri e diz: porque eu acredito em dias melhores. Sim, eu também acredito. E ela fala para ele: e o que você está fazendo para ter dias melhores? Ele disse: olha, eu trabalho, eu faço ação social, eu invisto em algumas entidades sociais e tal, algumas ONGs e tal, e então eu tenho, e ela: eu também. Ele disse: mas a senhora está jogando semente sobre o asfalto que está sobre um deserto escaldante na Califórnia. Carros vão estragar essa semente, os pneus dos carros, os pássaros vão passar e vão comer essa semente não vai germinar, não vai nascer, não vai crescer, ou seja, o trabalho da senhora está sendo inútil. A senhora olha mais uma vez para ele e diz: moço, eu faço a minha parte e faço com muito amor, crendo de todo o meu coração que por mais que seja difícil, uma dessas sementes que caiu sobre o asfalto, ou sobre a encosta do asfalto, sobre o deserto, ela há de germinar. Eu creio, eu acredito. O moço se virou, seguiu o caminho e o tempo passou. Um ano depois, o moço volta para prestar a mesma auditoria. Pega o mesmo ônibus, ou micro-ônibus, o van, e quando eles estão indo em direção ao trabalho, ele fica estarrecido com o que os seus olhos podem contemplar. Aquele moço olha para o lado que aquela mulher jogava na ida, e ele fica encabulado, flores para tudo quanto é jeito. Aquele pessoal que ficava conversando no ônibus, aqueles que ficavam dormindo, já não dormem mais, já não conversam, ficam todos parados, olhando fixo em direção ao canto daquela estrada, ao deserto, e contemplando as flores mais lindas que você possa imaginar. Aquele cheiro, aquele perfume, aquele brilho na paisagem admirável. Aquele homem enche os seus olhos de lágrima e pergunta para o motorista do ônibus: aquela senhorinha que ficava lá no fundo, eu percebo que ela não está jogando semente, cadê ela? Ele disse: ela morreu. E ele disse: poxa, ficou mais leve trabalhar contemplando essas flores, esse cheiro, essa alegria, essa imagem. Sabe qual é a moral da história? Paulo disse na Bíblia: tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Mas é interessante que existem coisas que você semeia, que você colhe, mas não é só você. Uma geração depois de você também vai colher, também vai usufruir, também vai desfrutar de tudo aquilo que você plantou. O que você não pode fazer é ficar sem fazer nada. Faça alguma coisa agora, faça alguma coisa hoje, mude, transforme, reinvente, se renove, porque tudo vai acontecer. Por mais que pareça que as pessoas não estão vendo, que as pessoas não estão observando, como era o caso daquela senhora, como se não fosse dar certo, mas a semente de bondade, a semente de misericórdia, a semente de paz, você deve continuar lançando, porque não tenha dúvida, Deus fará com que ela cresça e muitos vão usufruir desse milagre de Deus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui ao vivo pela RVC. Muito obrigado.